Abre a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá a todos os nossos amigos, os nossos irmãos que estão sempre aqui conosco, acompanhando a programação da ONTV Brasil. Estamos falando do Brasil para o mundo, 24 horas, através do www.ontv24horas.com.br. Essa é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Sou membro efetivo do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil. Faço parte também da Rede London. Tenho um projeto social na África, que é a escolinha Semear para Crescer. E também sou fundadora do Instituto Teológico Brasil, com vários cursos, teologia e outros. Maiores informações acerca destes assuntos os senhores podem ter através das minhas redes sociais, @Eugênia Teles Tramontim, no Facebook e no Instagram. Ok, meus queridos? Essa é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Parece que foi ontem que nós começamos, não é mesmo, meus irmãos? E chegamos, enfim, ao livro da Revelação, né? O livro de Apocalipse. Estamos no episódio 170 de 180 dias. Então nós vamos ler 2 capítulos por dia, por episódio, e no episódio 180, então, encerramos a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Ok, meus irmãos? Muito bem. Que todos os nossos amigos sejam bem-vindos, não é mesmo? Ao episódio 170 dessa nossa jornada profética. Se você não acompanhou durante o ano a nossa leitura, não há problema algum, meu irmão. Comece agora conosco a ler o livro de Apocalipse, porque assim que nós terminarmos os 22 capítulos do livro da Revelação, nós começaremos de novo. Então, você já pode ler conosco, não é mesmo, esta série no livro de Apocalipse, que
você já pode também ir aperfeiçoando, né, criando este hábito da leitura das Escrituras, porque nós vamos começar de novo, ok, meus irmãos? Como todo ano nós fizemos a mesma coisa, lemos as Escrituras Sagradas de Deus. Então, hoje nós começamos a adentrar em um dos livros mais enigmáticos, misteriosos, impactantes e reveladores de toda a Bíblia, ok? Apocalipse, né? Não se trata apenas de profecia sobre o fim dos tempos, como algumas pessoas pensam, mas da revelação de Jesus Cristo em glória, justiça e soberania eterna. Então, hoje, no episódio 170, nós vamos ler o capítulo 1 e 2, 1 e 2, né? O capítulo 1, ele abre com uma declaração muito poderosa, meus irmãos. Revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Veja que declaração forte. Então, este não é apenas um livro acerca do fim, mas sim sobre a revelação de quem Jesus é hoje, glorificado, vitorioso e soberano sobre todas as coisas. Existem alguns destaques no capítulo 1 que nós veremos, que se refere a João, exilado na ilha de Pátmos por causa do Evangelho, e recebe essa visão em um domingo, né? É o dia do Senhor, e ele vê Jesus em sua glória, com olhos como chamas de fogo, a voz como muitas águas e um rosto brilhando como o sol. Cristo segura 7 estrelas e caminha entre 7 candelabros, representando a sua presença entre as igrejas. Jesus se apresenta no capítulo 1 com autoridade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, meus queridos. Já no capítulo 2, que nós vamos ler hoje, no episódio 170, que dá início a essa série Apocalipse, nós vemos a partir do capítulo 2, né, Jesus começa a enviar o quê? Mensagens diretas às 7 igrejas da Ásia. Mensagens que ainda ecoam poderosamente até os dias de hoje. E nós vemos as igrejas de Éfeso, a igreja de Éfeso, a igreja que trabalha, combate heresias, mas perdeu o primeiro amor. Nós veremos a igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida, pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Jesus encoraja para que todos sejam fiéis até o fim. A igreja de Pérgamo, uma igreja fiel, mas que convivia com doutrinas muito perigosas e tolerava o pecado. Nós também veremos a igreja de Tiatira, conhecida pelas obras e amor, mas que tolerava Jezabel, uma figura muito conhecida, né? Uma influência corruptora do nosso Senhor. Então, cada carta, meus irmãos, que nós veremos no 2º capítulo, né? Nós veremos sempre orientações, quando necessárias, e promessas a todo aquele que é um vencedor. Veja que interessante, importante isso. Nós veremos como a configuração dessas igrejas, nós vemos
retratadas até os dias de hoje, não é mesmo? Então, esses 2 primeiros capítulos nos mostram a glória atual do Cristo ressurreto, que ele ainda caminha entre as igrejas, que Jesus se importa com a condição espiritual do seu povo, que o Apocalipse, meus irmãos, não começa com destruição, mas fiquemos atentos a isso, com restauração do relacionamento com as igrejas, restauração do relacionamento com as igrejas, ok, meus irmãos? Então, que nós possamos dar início a esta série, do Apocalipse, dentro da leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Episódio hoje começamos 170, vamos ler o capítulo 1º e 2º, e assim de forma subsequente encerraremos a Bíblia Sagrada no episódio 180. Convido aos irmãos para que abram as suas Bíblias, capítulo 1º, livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátamos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã, como neve.
os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2 do livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí
os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e senão, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam as obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, meus irmãos? Episódio 170, capítulos 1 e 2, meus queridos. 1 e 2 do livro de Apocalipse. Então, hoje nós vimos, antes de falarmos, não é mesmo? Em selos, em trombetas, juízo, né? Jesus fala com amor, Jesus fala com autoridade à sua igreja, que voltemos ao primeiro amor, que sejamos fiéis no meio da dor, vigilantes contra a corrupção e perseverantes até o fim. E o Apocalipse começa com Cristo, não é mesmo, meus irmãos? No centro, né? E que Ele também esteja, assim, no centro das nossas vidas. Amém, meus queridos?
Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, episódio 170 de 180 dias que nós vamos concluir o Novo Testamento juntos. Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.